E nós temos que sair muitas vezes da nossa zona de conforto. Não estou a dizer que é errado a gente termos uma zona de conforto, uma zona onde a gente se sente bem. Mas muitas vezes ficamos tão agarrados ali àquela zona de conforto, sabe-nos tão bem, que quando Deus ao lado nos diz para fazer alguma coisa, nós provavelmente não vamos. Eu costumo dar um exemplo, que se nós estivermos numa festa, imagina que estás numa festa, estás numa sala assim, tudo aquilo que tu gostas de comer e de beber, que não faz mal, só coisas saudáveis, amém? As festas são só coisas saudáveis. Tudo aquilo que a gente gosta de comer está lá, para os gostos de todos. Os que gostam mais de salgados têm montes de salgados, os que gostam mais de doces têm montes de doces, os que gostam dos dois têm montes de coisas dessas, os que gostam de marisco têm marisco, os que não gostam só gostam de fruta, têm todas as frutas, imagina tudo o que podia acontecer está ali naquela sala. É a melhor sala do mundo. E tu tens uma porta fechada, imagina assim como esta, e não fazes ideia do que está atrás daquela porta. E nós às vezes, Deus diz-nos para passar da porta, mas nós estamos na festa com tudo tão bom e nós não passamos para o lado de lá da porta. Só que do lado de lá, aquilo que nós não sabíamos que existia, além do que está nesta sala, ainda lá está. E nós às vezes perdemos coisas que Deus tem para nós, porque estamos bem e porque Deus nos dá coisas boas, mas quando Deus nos diz para ir para o outro lado, a gente tem que acreditar que aquele lugar é melhor do que nós. Pensa assim comigo. O exemplo de Abraão. Abraão tinha tudo. Abraão era um homem rico. Tinha tudo. Não tinha o mais importante que veio a ter depois, que foi Isaac. Mas Abraão tinha tudo, naturalmente falando. Era rico, vivia em casa dos pais, tinha criado, tudo, não lhe faltava nada. Quando o Senhor vai ter com ele, o Senhor diz-lhe assim, sai desta sala dos doces e vai para ali. Nem lhe disse para onde era. Vai para a terra que eu te indicarei e deixa a tua parentela. Ou seja, deixa as mordomias, deixa o pai, a mãe, deixa os criados, deixa tudo, traz as tuas coisas e vai para ali. E Abraão foi. Porque ele sabia que quando a voz de Deus diz para ir, a gente vai. E assim é a nossa sala. Nós às vezes estamos numa sala tão fantástica, estamos numa vida tão fantástica e Deus diz-nos para dar um passo ao lado e a gente não vai porque achamos que aquilo que temos já é tão bom e perdemos o melhor que Deus tem para nós. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, ver o que o Senhor tem para nós hoje, para falar connosco. Mateus capítulo 27. Vamos ler primeiro do verso 11 ao 13, mas depois a gente vai saltar para o 27 logo a seguir. Amém? É só para não estarmos a ler aqui 50 versículos, porque a intenção não é essa. Mateus 27, do 11 ao 13. É o primeiro dos Evangelhos, não é? Então diz lá assim no verso 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Agora saltem para o 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, que era outro lugar, um lugar com outra autoridade, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Verso 31. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Amém. Senhor meu Deus, nós entregamos esta palavra nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos tudo o que Tu tens para fazer em cada um de nós, começando por mim, nas Tuas mãos e Te dizendo: Eis-nos aqui. Abrimos o nosso coração para receber o Teu toque transformador. Senhor Espírito Santo, move-te no nosso meio. Tira toda a distração que possa vir às nossas mentes. Tira todo o cansaço que possamos ter, que nos impede de estar na Tua presença, para podermos estar na presença do Rei dos Reis, tal como tivemos há pouco na ceia.
ouvindo o que tu tens para nós e entendendo a importância da palavra que tu tens hoje para nos trazer. Eu oro no nome santo de Jesus, declarando este tempo poderoso de mudança e transformação nas nossas vidas e para a honra do Rei dos Reis. Amém. E amém. Nós há pouquinho, ceámos, pudemos cumprir esta ordenança que o Senhor nos deixou, que foi cear com Ele. Nós normalmente fazemos com louvor e o Senhor nos ministra depois do louvor. O Senhor hoje falou de uma forma clara que era para ser assim e a gente obedece. Claramente o Senhor tem uma razão para isso. Muitas das igrejas, algumas igrejas, muitas não, muitas igrejas têm doutrinas próprias sobre este memorial, sobre esta ordenança que o Senhor nos deixou da ceia, sobre quem poderá fazer ou quem não poderá cear. Há igrejas que têm regras que são estatutárias até, que dizem que só quem é membro é que pode cear, ou só quem é isto é que pode cear. Há regras, não vou discutir se são apropriadas ou não. Cada um acredita que Deus colocou no coração de cada um, por isso é que há denominações diferentes, porque o Deus é o mesmo, mas porque nós muitas vezes estamos num estágio da nossa vida e da nossa caminhada que não conseguimos entender todas as coisas. Então, o que nós, Arca, entendemos é que a mesa está aberta para todos, seja para quem é membro da igreja, seja para quem visita a igreja, seja para quem frequenta a igreja, mas não decidiu ainda ser membro, porque o que o Senhor Jesus nos ensina, através da última ceia que fez com os seus discípulos, é que até aquele que o entregou, ceou com Jesus. Portanto, nós não devemos negar a mesa do Senhor para ninguém, porque a mesa está aberta para que nós nos possamos reconciliar. E porque o mais importante do que a mesa e do que este memorial da ceia é quem nos deixou este memorial, que é Jesus. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós vemos tudo de forma diferente. Quando nós deixamos que a religiosidade possa tomar conta dos nossos corações, nós começamos a ver que este não deve cear porque usa roupa da marca X, o outro não deveria cear porque tem uma coisa assim. E nós começamos a preocupar-nos tanto com a vida dos outros e muito menos com a nossa vida. E quando nós nos preocupamos muito menos com a nossa vida, isso quer dizer que Jesus já não está a ocupar o lugar principal no nosso coração. Somos nós que estamos convencidos que temos uma procuração que Deus nos entregou para vir fazer muitas coisas. E Deus entrega-nos sim um chamado e um propósito. Procuração, não. Ele faz o que Ele tem que fazer e nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Porque nós podemos ter as doutrinas mais bem trabalhadas, mais rígidas, menos rígidas, mas se o Senhor Jesus não estiver presente quando nós ceamos, se for apenas um ritual litúrgico ou religioso, porque Ele não é o protagonista da ceia, e é Ele que tem que ser o protagonista da ceia, não é o pastor que ministra, não é quem adora, não, é Jesus que tem que ser o protagonista da ceia. E se nós não entendermos isso, nós temos a cumprir um calendário, e a cumprir um calendário com todo o respeito que isso que tenha que ser dito. O Senhor não nos chama para cumprir calendários. O Senhor diz na sua palavra que Ele procura, os seus olhos andam sobre a terra à procura de quem o adora em espírito e em verdade. Acham que quem adora é quem anda à procura de um calendário? Não. Quem adora é quem ouve Deus, é quem entende os moveres com que Deus se vai movendo, passa a redundância, e atua e se posiciona da forma com o movimento que Deus vai tendo na terra. E é isso que nós devemos fazer, com as nossas limitações, porque nem sempre fazemos tudo bem, mas perceber que o Senhor nos deixou uma ordenança, não para cumprir um ritual, mas porque deveremos fazê-lo. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Quem está connosco desde o início sabe que o Senhor deu-nos uma ordem clara quando nós criámos a arca, que fez confusão a algumas pessoas que depois se foram juntando à arca, porque nós durante um ano e tal, por aí, ou mais, nós ceávamos todos os domingos. Foi uma direção que Deus nos deu. E nós ceávamos. Pandemia, toca a encomendar aquelas coisinhas pré-feitas, lembram-se? Que já vinha com o pãozinho e com o sumo de uva, toca a encomendar aquilo. Acho que esgotei tudo o que havia cá em Portugal e depois mandando vir de fora. A verdade é que nós ceávamos todos os domingos. Entretanto, mudámos para o espaço anterior. E a pastora ficou preocupada. Mas agora... Porque até ali estávamos num ambiente muito, muito, muito controlado, não é? Agora vamos ter uma porta aberta, cear todos os domingos e se entra alguém... O que é que a gente faz? A gente dobra o joelho e vai pedir direção ao Senhor. E o Senhor diz, é para cear todos os domingos. E a gente continuamos a cear todos os domingos. E houve um dia que o Senhor disse, agora não.
Agora parou. E nós houve um mês que não ceámos. E depois o Senhor disse, e agora vão começar a cear nas festas e vão começar a cear uma vez por mês. Para quê? Para que seja um dia em que nós, como igreja, percebamos quão importante é nós não banalizarmos uma coisa poderosa como a ceia, mas sim que temos naquele momento. Mas nós, por exemplo, quando tivemos, às vezes, já tivemos aqui nas 6 horas de adoração e ceámos no final, porque Deus nos vai dando essa direção. E o principal é estar atento ao que Jesus quer fazer. E o importante é que nós temos que nos lembrar, nada na igreja tem relevância se Jesus não estiver presente. O preletor pode ser fantástico, o louvor pode ser maravilhoso. Se Jesus não está presente, podemos ter todos os ministérios a funcionar às mil maravilhas. Se Jesus não estiver presente, o que nós temos é um clube de amigos, onde nós nos sentimos bem e gostamos de estar. Mas quando Jesus está presente, ouve uma coisa, o outro tem uma visão, o outro tem um mover. E isso faz o quê? Isso faz com que o corpo de Cristo esteja vivo. E aí nós conseguimos perceber o quê? A multiforme sabedoria de Deus a agir no nosso meio, nos nossos corações. E isso não há dinheiro no mundo que possa pagar, porque não se compra. É Deus que vai trazendo e que vai movendo. Quando quê? Quando Jesus está presente. Quando nós queremos tomar o lugar de Jesus, seja o pastor ou seja alguém, Jesus não está presente, porque Jesus não vai a um lugar onde ele não precisa de estar. Jesus está nos lugares onde ele precisa de estar. E na igreja, o Senhor tem que estar no lugar onde é honrado, onde é glorificado, porque senão nós estamos a fazer alguma coisa errada. Jesus é o nosso irmão mais velho? É. Nós temos liberdade para o abraçar? Temos. Temos liberdade para saltar para o colo dele? Temos. Mas não podemos esquecer que ele é Deus. Há um temor, há um zelo, há uma excelência no trato que nós temos que ter, porque ele é Deus. E nós até podemos ter muita coisa, seja na nossa vida pessoal, seja... Podemos ter muita coisa, mas se não tivermos Jesus, tudo o que nós temos é vazio e sem sentido e não nos traz alegria. E nós podemos ter pouca coisa e termos Jesus e a nossa vida é plena, mesmo com dificuldade para pagar isto, mesmo não sabendo o que vou comer amanhã, mesmo não sabendo o que vou vestir amanhã, mas tenho Jesus comigo. E se eu tenho Jesus comigo, tudo é pleno. O mesmo em relação à igreja. Podemos não ter as melhores condições tecnológicas, mas temos Jesus connosco. Se a gente decidir, se o Senhor nos mandar dizer, se o Senhor nos disser, deixa-me usar o português correto, que isto às vezes é difícil a gente estar concentrado. Se o Senhor Jesus nos disser que não quer mais tecnologia nenhuma na arca, a arca deixa de ter tecnologia. Totalmente. Porque a gente faz aquilo que o Senhor nos manda fazer, mesmo que alguém não compreenda ou mesmo que alguém compreenda, porque estamos sensíveis a ouvir aquilo que Deus nos manda dizer, independentemente daquilo que os outros possam ou não pensar. E uma das coisas que o Senhor nos quer dizer hoje é que se a tua vida está a passar por um momento difícil, ou se pelo contrário, tudo está bem, nunca estiveste tão bem na tua vida, há uma coisa importante. Não deixes que Jesus saia da tua vida. Seja por que razão for, seja porque a dificuldade é muita, ou seja porque a bênção é muita. Não tires Jesus do lugar que Ele deve ter na tua vida. Nada deve ocupar esse lugar, porque sem Jesus nós ficamos completamente perdidos. Esta introdução para aquilo que o Senhor nos quer dizer hoje, eu acho que é importante. Hoje em dia nós ouvimos uma doutrina que é muito comum e que nós ouvimos. Há denominações, há correntes teológicas que usam essa frase que muitos de nós, se calhar, também já ouvimos, que é uma vez salvos para sempre. Eu não creio nessa doutrina, porque há várias passagens na Bíblia que nos demonstram o oposto. É que a nossa salvação, claro que eu escolhi Jesus um dia, mas se a gente for lá para Coríntios, e nem vou entrar por aí, a gente percebe que podemos fazer muita coisa que nos tira a salvação. Mas da mesma forma que depois temos o alerta contrário, que é aquela doutrina que hoje também se propaga aí nas redes sociais e não só, que a graça do Senhor Jesus nos permite fazer tudo o que a gente quer. E isso também não está na Bíblia. Na minha Bíblia também não está. Porque quem crê nessa doutrina que nos permite brincar com a salvação dia após dia, semana após semana,
mês após mês, e que acha que quando eu quero eu me arrependo e começa tudo de novo e o Senhor me abençoa e me acolhe. Não foi para isso que o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário. A graça de Jesus que nos salva, que perdoa os nossos pecados, não é para este tipo de vida brincalhona, em que eu faço o que eu quero, sempre à espera que o Senhor Jesus, com o seu amor, me estenda a mão. Porque a salvação teve um custo muito alto, foi a vida de Jesus. Teve um custo muito alto e nós não podemos brincar com isso, isso deve ser respeitado. Deixa-me dizer uma coisa que eu sei que não é politicamente correta e se calhar vai haver quem vá ver a gravação e vá dizer que não gosta ou que isto ou que aquilo, mas se o nosso objetivo de vida é viver debaixo dessa doutrina da moda que eu faço o que eu quiser porque Jesus me ama tanto e eu posso fazer o que eu quero, então deixa-me dizer, se nós pensamos isso, a gente tem que ganhar vergonha na cara, claramente, porque não é para isso que o Senhor Jesus nos chama, não é para fazermos essa vida completamente desregrada e temos de decidir de uma vez por todas se nós queremos viver com Jesus ou não. Se Jesus é apenas para nós uma curiosidade, algo que eu acho interessante, deixa-me dizer-te uma coisa também completamente incorreto do ponto de vista político. Vai ao cinema, tens 2 horas de diversão. Porque Jesus não é para a gente ter 2 horas de diversão ao domingo. Jesus é para nós decidirmos mudar de vida e queremos ser transformados. Porque o cinema não. O cinema eu vou lá, eu pago, eu divirto-me, como pipocas, bebo água suja do imperialismo e vou para casa. Jesus não é para isso. Jesus é para me mudar dia após dia. É para eu ter a coragem e a ousadia de chegar aos pés dele e dizer: Senhor, eu ainda não sou capaz de fazer isto, me ajuda. E ele me ajudar. Isso é para isso que serve o Senhor Jesus. Serve para nós vivermos Jesus de uma forma radical, como aqueles homens que o seguiram viveram. Radical não quer dizer que eu agora vou deixar de trabalhar como Pedro e os outros. Não. Quer dizer que Jesus está em primeiro lugar na minha vida, em vez de tudo o resto que eu tinha até ao dia em que eu escolho Jesus. Ser radical é eu poder dizer não àquelas pessoas que conheço há 20 anos, mas que só vão para lugares que eu sei que Jesus não está lá. Então eu não vou para um lugar onde Jesus não está. Sei lá, imagina uma coisa qualquer. Pensa aí numa coisa qualquer onde um monte de gente vai. Jesus estaria lá se Jesus estivesse cá hoje? Não é Jesus estaria lá para ir evangelizar ou para ir converter. Não. Jesus iria lá àquele lugar. Jesus teria aquele comportamento. Não, então eu não posso ter. A nossa vida tem que ser moldada desta forma. Jesus fazia? Fantástico, eu estou lá. Jesus não fazia, desculpem, lamento imenso, não contem comigo. Mas os meus amigos, os meus primos, os meus tios, os meus não sei o quê, podem não gostar. Um problema que é deles. Eu prefiro que eles não gostem do que Jesus não goste do que eu faço. São opções de vida que nós temos que ter e nós temos de ser capazes de dizer isto com todo o amor que o Senhor Jesus tem por nós. Porque o amor dele é tão grande que quando nós não conseguimos tomar a decisão certa, ele nos dá a mão para nós voltarmos ao caminho certo. Mas ele nos alerta também que nós temos, à medida que vamos crescendo em maturidade e que vamos ouvindo e que vamos conhecendo a sua palavra, temos que perceber como nos posicionarmos. Atenção que eu não estou com isto a dizer que nós não vamos ter dificuldades e não vamos, no nosso caminho, tropeçar e fazer o que não devemos. Não estou a dizer isso, que isso somos, acontece. Estou a dizer é quando eu, de uma forma declarada, escolho fazer um atalho porque ainda gosto daquilo. Não, isso não pode acontecer mais nas nossas vidas porque nós não podemos brincar com Jesus. Jesus chama-nos para lutar com Ele, para sermos santos, para nos posicionarmos porque Ele deu a sua vida por nós. Amém? E isso vem ao encontro desta passagem que nós lemos agora, que nos fala do julgamento de Jesus. Esta passagem de Mateus, que para alguns foi considerado o maior julgamento da história, porque estava lá a pessoa mais importante da história do planeta Terra. Jesus é a pessoa mais importante da história do planeta Terra. Amém? Não é nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem o Papa, por muito que alguns possam achar que não, porque nós estamos no ano 2024, depois de Cristo. Cristo foi de tal forma impactante para o mundo, não só do ponto de vista espiritual, mas até natural, que o mundo tem um calendário a partir da data em que Jesus nasceu. Portanto, nós temos que perceber a importância de Jesus. Por isso, este julgamento foi o mais importante, talvez, da história, o maior, ao mesmo tempo, foi o julgamento mais falso da história. Porque antes de começar o julgamento de Jesus, já toda a gente sabia o que iria acontecer. Porque eles subornaram testemunhas, eles mentiram, porque o objetivo deles era o quê? Era condenar Jesus. O objetivo deles era matar Jesus. Então, não valia a pena. Podia ter aparecido ali que eles não deixavam toda a gente a dizer o oposto. E eles iriam na mesma condenar Jesus, porque essa era a intenção deles. E sabes qual foi, no fundo, a principal razão porque eles decidiram matar Jesus?
Embora eles reconhecessem que ele era um profeta, e nós temos esses relatos que reconheciam que ele era filho de Deus, porque Jesus teve a ousadia de dizer que ele era o filho de Deus. E os religiosos da época não aceitaram isso, porque se Jesus não fosse morto, eles iriam perder o poder e o dinheiro que ganhavam. Iriam perder o protagonismo. Então, eles tiveram que eliminar Jesus. Só que eles não sabiam é que isso fazia parte do plano de Deus, porque o importante não era Jesus ser poderoso, o importante era a humanidade ser redimida dos seus pecados e ser salva. E isso foi o que o Senhor Jesus fez. Mas deixa-me mostrar-te um pequeno detalhe simples de como Jesus se importa connosco, para tu perceberes a importância que a tua vida tem para Jesus. Quando o Senhor se entregou no Jardim das Oliveiras, e o Senhor já nos ministrou há umas semanas até por acaso sobre isso, a Bíblia conta-nos que Pedro, naqueles seus impulsos para defender Jesus, quando vêm os soldados para prender Jesus, ele pegou numa espada e cortou a orelha a um homem chamado Malco, que era servo do sumo sacerdote. Vocês sabem que eu até costumo brincar, acho que estou certo, não estou errado. Acho que Pedro falhou. Pedro queria acertar no pescoço dele, mas falhou e acertou na orelha. Não estou a ver Pedro a querer cortar-lhe a orelha. Queria cortar ali a jugular para ele nunca mais comer batatas, com toda a certeza. Mas falhou e cortou-lhe a orelha. O que é que Jesus fez a seguir? Jesus faz ali um milagre. Jesus pega na orelha, o que a Bíblia nos diz, e coloca a orelha no sítio, e Malco ficou com a orelha. Só ficou com uns salpicos de sangue, ficou com a orelha como se nada tivesse acontecido. Pergunta: Jesus sabe que se vai entregar. Jesus sabe que vai ser condenado. Jesus sabe que o plano de Deus se vai cumprir. Porquê que Jesus teve a preocupação de colocar a orelha em Malco? Porquê que não o deixou ficar sem a orelha? Apenas por uma questão de estética? Apenas porque Malco não estava a fazer nada de errado? Só estava ali, junto do sumo sacerdote e dos outros? Não. E essa é que é a parte importante que nós temos que perceber, a forma como Jesus nos ama. A razão pela qual o Senhor pega na orelha e recoloca a orelha em Malco é que, segundo a lei que vigorava na altura, a gente não se pode esquecer que Israel estava debaixo do domínio de Roma, portanto, eram as leis de Roma que estavam ali, por isso é que eles levaram Jesus para Pilatos, porque eles não podiam matar Jesus pela lei deles, mas Roma podia matar Jesus. Okay? E segundo a lei que estava em vigor, quem sofresse uma tentativa de assassinato, uma agressão, quem fizesse, não é quem sofresse, quem fizesse uma tentativa de assassinato através de uma agressão, essa pessoa seria condenada à morte. Ou seja, Pedro seria condenado à morte. Porque Pedro cortou a orelha de Malco, então Pedro seria condenado à morte. Quando Jesus recoloca a orelha, Jesus limpa as provas do crime de Pedro. Ou seja, mesmo que Malco chegasse lá ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote chegasse a Pilatos e dissesse: olha, além de Jesus, tens aqui o Pedro também coisa. Então, mas a orelha está lá. Então, Jesus salvou ali a vida de Pedro da forma como salva a nossa vida. Fazendo coisas que a gente às vezes não pensa. Porquê? Porque Jesus nos ama. E é isso que nós não nos podemos esquecer. Jesus dá a vida por nós. O sacrifício do Senhor Jesus é para nós não sermos condenados à morte eterna, como Pedro ia ser condenado à morte, mas para nós termos liberdade para viver uma vida plena com Ele. Por isso é tempo da gente se alegrar com Jesus. Amém. É tempo da gente dizer que o Senhor realmente é a melhor coisa que nos aconteceu, independentemente de nem sempre os dias serem felizes. Mas vai haver um dia em que nós vamos estar face a face com Ele. E isso não há nada que se possa comparar. Mas deixa-me voltar aqui a este julgamento. Este julgamento que nós lemos aqui em Mateus 27, que depois saltámos lemos os primeiros 3 versículos, depois saltámos para o verso 27, terminou ali quando nós acabámos de ler, embora continue este capítulo, diz que o Senhor Jesus foi crucificado. Ou seja, o objetivo do julgamento era crucificar Jesus. E Pilatos, que foi o homem que decidiu ali o que fazer, Pilatos sabia que Jesus era inocente. Se vocês forem ler com detalhe, e forem ler até em João, por exemplo, vão perceber que Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos diz em vários momentos que não encontra falha nenhuma em Jesus, não encontra nada em Jesus que possa dizer ele fez alguma coisa de errado. Só que por uma questão política, por uma questão de não perder o poder que ele tinha, se calhar por uma questão também de não ser afastado do
do seu posicionamento com as pessoas importantes, porque Pilatos estava há muito tempo no poder. Pilatos era um verdadeiro político, sabia, agradava a uns, agradava a outros. Pilatos percebeu que para manter a sua posição não podia ir contra os senhores importantes. Então, Pilatos não ouviu sequer a própria mulher. Se vocês lerem num daqueles versículos que eu omiti ali, a mulher de Pilatos tem um sonho com Jesus. A mulher de Pilatos vai ter com Pilatos quando ele está lá e diz assim: não te metas com esse justo, que eu tive um sonho com ele. Portanto, a própria mulher o avisa. O Senhor deu um sonho a uma pessoa que era ímpia. E a verdade é que Pilatos decidiu ir contra aquilo que Deus estava a dizer. E Pilatos decidiu não ir contra as pessoas que eram poderosas. E a pergunta que o Senhor hoje tem para nós é: quantas vezes nós vamos contra aquilo que Jesus nos fala por causa das opiniões dos outros? Quantas vezes nós escolhemos fazer o que é errado em vez do certo, com medo das opiniões dos importantes na nossa vida, dos importantes com quem nós lidamos, das coisas que nós consideramos que são importantes, e nós não fazemos o que Jesus nos manda fazer. A verdade é que Pilatos escolheu soltar um assassino, não é? Não precisou de fugir da prisão, como todos que fugiram ontem na nossa prisão de altíssima segurança, não é? Ele não precisou de fugir. Pilatos libertou um assassino, que era Barrabás, em troca de um santo, que é Jesus, que ele sabia que era inocente. E aquilo que o Senhor nos mostra é que muitas vezes nós escolhemos o que não é santo nem puro. E escolhemos, não estou a dizer que vamos escolher um assassino, mas escolhemos as coisas erradas, escolhemos as coisas do mundo, escolhemos as coisas que não são certas, escolhemos as coisas que até nos fazem mal, só por causa das opiniões dos outros. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo, deixamos, sei lá, tomar um posicionamento, até deixamos eventualmente de vir à igreja, porque alguém nos questiona e nós ficamos sem saber o que dizer e não queremos ir contra a opinião dessa pessoa ou o que isso possa mudar no nosso relacionamento com alguém ou com alguma coisa. E muitas vezes nós fazemos isso. Nunca nós, acredito eu, fazemos isso pensando que estamos a pôr Jesus em segundo plano. Mas a verdade é que nós estamos a pôr Jesus em segundo plano quando o Senhor nos diz para fazer algo e nós fazemos de forma diferente. Deixa-me dar aqui um exemplo muito, muito rápido. Se nós tivéssemos bem vivido aqui hoje, se nós tivéssemos ceado com o louvor aqui a ministrar-nos, isso era errado? Normalmente fazemos isso, porque adoramos o Senhor logo depois de cearmos. Mas era errado, porque o Espírito Santo me disse para não o fazer. Ou seja, vinha mal ao mundo, mas eu não sei a intenção do Senhor. Então, o que a gente tem é que obedecer. E eu podia ter feito isso porque era mais fácil para mim, porque acredito que é muito mais fácil estar a ministrar a ceia com louvor. Acreditem que é muito mais fácil. O ambiente fica... Nós, como seres humanos, entregamos-nos muito mais porque o louvor vai-nos ministrando. Mas nós temos que obedecer ao que Deus nos diz, mesmo que às vezes alguém possa não entender. E este julgamento que aconteceu há 2000 anos atrás, mais coisa menos coisa, continua bem vivo hoje na nossa sociedade, porque o mundo continua a preferir assassinos, malfeitores, corruptos, mentirosos, falsos. Continua a preferir isso em vez de preferir Jesus. Se a gente for perguntar a muita gente que não conhece Jesus e se gostaria de conhecer Jesus e mostrando-lhe que há uma alternativa para a vida que tem, a pessoa muitas vezes não está disposta a deixar a vida que tem, mesmo sabendo que isso lhe vai trazer consequências no futuro. Porquê? Porque não quer deixar algumas coisas a que se habituou, não quer deixar alguns hábitos que tem. E neste julgamento, o que o Senhor hoje nos tem a perguntar a nós, individualmente, não é a nossa igreja, é a instituição a igreja, a nós individualmente, é de que lado do julgamento de Jesus nós estamos. Se nós estamos do lado daqueles que condenam Jesus, ou se nós estamos do lado de Jesus e estamos prontos a testemunhar por Jesus e dizer, não, ele não deve ser crucificado, porque ele é santo. Qual é o lado onde nós estamos? Qual é o lado onde nós nos posicionamos? Do lado dos acusadores, falaram de uma forma falsa para acusar Jesus, ou estamos do lado dos que estão dispostos a defender Jesus com a sua própria vida? E hoje já há países no mundo onde quem defende Jesus paga isso com a própria vida.
Nós, pela graça do Senhor, ainda podemos andar na rua com uma Bíblia na mão, mas não sabemos se alguém não nos faz alguma coisa, porque cada vez está a ficar pior. Não é? Todas as semanas nós ouvimos relatos de pessoas que na rua são atacadas em vários países do mundo. Enquanto estiver lá muito para o norte da Europa, nós estamos aqui bem no nosso Mediterrâneozinho, mas cada vez está pior. Mas a questão é, será que nós somos desses que estamos prontos para defender Jesus, ou será que nós somos daqueles que caluniam Jesus? Tenta imaginar que estás naquele julgamento. Imagina que estás naquele julgamento. Imagina que estás a ver Jesus ali, Pilatos, os sacerdotes, os fariseus, todos a falar de Jesus. Todos a falar mal, todos a acusar Jesus. Inclusive, uns a agredir, outros a cuspir, como diz a palavra que nós lemos, colocaram num caniço nas mãos como se fosse o cetro de um rei. Claramente a zombar de Jesus, a coroa de espinhos na cabeça. Só de imaginar é difícil. Só de imaginar isto é algo que dói. Quanto mais se nós estivéssemos presentes. Mas a verdade é que cada vez que eu não defendo Jesus no meu dia-a-dia, eu estou-me a colocar do lado de quem está a julgar contra Jesus. Esta é que é a verdade que nós podemos gostar de ouvir ou podemos não gostar de ouvir. Mas cada vez que eu decido pecar, cada vez que eu decido fazer o que é errado, eu saio do lado dos que abraçam Jesus para estar do lado dos que estão a colocar o caniço nas mãos de Jesus, a bater nas mãos de Jesus. Claro que eu não estou a falar de uma forma literal, porque nós não podemos fazer isso, mas a verdade é que é isto que acontece. Eu sei que pode ser violento ouvir isto, mas isto é o que a Bíblia nos diz. Que quando nós fazemos algo errado, quando nós pecamos, quando nós não somos testemunhas de Jesus, nós nos colocamos do lado dos acusadores, prontos a dizer, crucifiquem-no, crucifiquem-no. É isso que a nossa atitude faz. E nós não podemos ser dessa forma, temos que mudar. E eu vou-te mostrar na Bíblia que eu não estou a inventar quando eu digo isto. Porque a Bíblia nos diz isto de uma forma clara. Eu pedi que abrisses no livro de Hebreus. Vamos ler o verso 6 do capítulo 6. Aliás, o capítulo 6 de Hebreus é um capítulo que nos faz pensar muito. Fala sobre aqueles que voltaram para trás, aqueles que a Bíblia nos diz uma coisa que nós, às vezes, como seres humanos, temos dificuldade em aceitar. A Bíblia nos diz que todo aquele que um dia já esteve com Jesus e que decidiu, de uma forma clara, sair, pecar, zombar, que é impossível que ele possa ser novamente trazido. E nós, às vezes, com o nosso amor pelos outros, achamos que há sempre uma hipótese. Eu sou daqueles que acham que há sempre uma hipótese. Nunca colocando a Bíblia em causa. Mas porque eu acho que o amor de Deus é tão grande que nós conseguiremos sempre trazer alguém de volta. Então diz lá em Hebreus 6, no verso 6, diz assim. Está a falar exatamente dessas pessoas, não é? E diz, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia ou à vergonha, conforme as versões. Então, o que esta passagem nos quer dizer é que cada vez que nós caímos, cada vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos a crucificar Jesus. Vê lá, tu e eu. É como se estivéssemos a crucificar Jesus. Mais uma vez, é claro, não estou a dizer literalmente, porque Jesus não é crucificado de novo, Jesus já foi crucificado, mas é a atitude de crucificação, a atitude de rejeição que Jesus teve perante a humanidade. E uma coisa que é importante nós lembrarmos, porque às vezes muitos de nós fomos ensinados na nossa caminhada cristã que nós não devemos pecar, e é um facto, mas que nós não devemos pecar, porque se pecarmos, nós não vamos para o céu. Isto é uma verdade. É uma verdade, não é? Se nós não pecarmos, se nós pecarmos, não poderemos estar perto de Deus. Mas a razão principal para não pecarmos não deve ser o medo de não ir para o céu. A razão principal para nós não pecarmos é porque isso é uma afronta ao sacrifício que Jesus fez por nós. E nós temos que perceber isso de uma forma clara. Já agora, deixa-me trazer aqui uma coisa importante para nós percebermos, porque às vezes
as coisas podem não ser bem explicadas. Eu acabei de dizer agora, falei em céu, então nada como trazer aqui um entendimento claro. O que a Bíblia nos diz é que tudo o que está lá em Romanos, não é? Todo aquele que peca é destituído da glória de Deus e fica afastado de Deus. Amém? Então, quando o Senhor nos fez lá em Gênesis, o Senhor fez-nos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Isto é inquestionável. Não é? O corpinho todos nós temos aqui, a alma, nós conhecemos muitas vezes a alma uns dos outros, não pelas melhores razões. Uns têm uma alma muito gostosa, outros têm uma alma um bocadinho mais, sim, com os piquinhos. Não é? Mas somos assim, o Senhor vai-nos mudando e vai-nos moldando, mas o essencial é que nós temos um espírito que é feito à imagem e semelhança do Senhor. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós queremos que o sacrifício de Jesus nos traz perdão dos nossos pecados, libertação e a possibilidade de viver uma vida eterna, nós sabemos que o nosso espírito, o espírito nunca morre, nós sabemos que quando o nosso corpo morrer, o nosso espírito vai ficar onde? Perto de Deus. É ou não é? O nosso espírito é eterno. Então, se eu sou alguém que, de acordo com o que a Bíblia me ensina, estou de acordo com a palavra de Deus e o Senhor Jesus me salvou, eu, quando o meu corpinho for para o jardim das tabuletas, eu vou estar perto de Deus. Quem é que não vai estar perto de Deus? Quem não crê em Jesus, que a Bíblia também é clara lá em João. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receber será feito filho de Deus. Então, quem é filho de Deus, quem recebe Jesus no seu coração, no dia em que morre, vai para perto do seu Pai toda a eternidade. Quem não recebe Jesus não vai estar perto de Deus, vai estar noutro lugar. Tem que ser claro para nós cristãos. Esse lugar, uns dão-lhe um nome que se chama inferno, e esse lugar, a Bíblia nos ensina, quando nós a estudamos, que não foi criado a pensar em nós. Foi criado a pensar nos anjos. Foi criado a pensar nessas potestades. Foi criado a pensar naqueles que se rebelaram contra Deus. Mas nós, se não estamos perto de Deus, vamos ter uma eternidade longe de Deus. Isto é que é importante nós percebermos e termos isto gravado no nosso coração. Independentemente do que se possa dizer ou não dizer aí fora, é o que a Bíblia nos ensina. E nós não podemos dizer nada que não esteja de acordo com a Bíblia. Agora, voltando aqui a esta passagem e ao facto de que eu cheguei aqui porque estava a falar do pecado, é uma verdade. Nós não devemos pecar, deixar de pecar com o medo de não ir para o céu, de não ir para perto de Deus. Eu não devo pecar porque é uma afronta àquilo que o Senhor fez por nós. E quando aqui a Bíblia nos diz, em Hebreus 6, que é como se nós fôssemos crucificando Jesus, é porque a crucificação representa, naturalmente falando e espiritualmente falando, o momento em que a humanidade rejeita Jesus. Quando a humanidade rejeita Jesus, é quando Jesus sobe à cruz do Calvário. Quando o povo diz, dá-nos Barrabás, e que o sangue desse que vai ser crucificado venha sobre nós. As pessoas não têm noção daquilo que estão a dizer. E quando nós decidimos claramente, ou por omissão, ou de uma forma clara, fazer o que é contrário à palavra de Deus, nós estamos a dizer que eu estou a crucificar Jesus. Não estou a dizer que eu estou do lado daqueles que rejeitam. Ou seja, eu estou do lado dos que acusaram Jesus. Eu estou do lado de Pôncio Pilatos, que disse que Jesus teria que ser morto, teria que ser crucificado, embora ele não encontrasse nada contra ele. E o que o Senhor nos vem alertar é para algo muito simples. É que Pilatos tomou a decisão de crucificar Jesus, mas podia ter tomado outra decisão. Pilatos podia ter dito assim, não, eu não encontro nada de errado neste homem como tal. Ele é liberto hoje. E ele podia ter dito, e perante as leis de Roma, que eu estou aqui a exercer a autoridade, ele é considerado livre para fazer o que ele tem que fazer. Pilatos podia ter tomado essa posição, mas Pilatos tomou uma posição diferente que foi, conhecem a frase, não é? Lave daqui as minhas mãos. Ou seja, eu estou bem, os outros que se governem, mas a decisão foi dele. E nós muitas vezes tomamos uma decisão errada porque é o que nós queremos, mesmo sabendo que vai contra aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E o que o Senhor hoje espera de nós é que nós possamos perceber que temos que tomar a decisão certa.
Tudo aquilo que o Senhor nos tem tentado a ministrar é para nós sermos homens e mulheres criteriosos quando tomamos uma decisão. Quando a nossa decisão é ir contra algo, que a gente possa repensar essa decisão e dizer, não, eu vou-me posicionar de acordo com o que Jesus espera de mim, para não o condenar mais uma vez. É isso que o Senhor está a dizer para nós. O Senhor está a dizer que eu estou pronto, eu vim cear convosco. Eu vim perdoar alguma falha que vocês tenham. Isto é o que o Senhor Jesus nos está a dizer. Tudo aquilo que vocês podem ter feito de errado até hoje, cada decisão errada que possam ter tomado até hoje, eu perdoo-vos isso, porque o meu sangue tem esse poder. Mas posicionem-se a partir de hoje. A partir de hoje tomem a decisão certa. Tomem a decisão de me ouvir, tomem a decisão de ler a minha palavra, tomem a decisão de gastar tempo comigo, tomem a decisão de falar comigo, tomem a decisão de me pedir ajuda, tomem a decisão de serem humildes para chegar ao pé de mim e dizer, Senhor Jesus, não aguento mais. A minha vontade é apanhar um foguete para a Lua e nunca mais voltar. Só que o foguete não há e isto é difícil. E a gente às vezes pensa até em desaparecer porque não aguentamos mais alguma coisa. E que Jesus está à espera que a gente lhe diga, Senhor Jesus, eu não aguento mais, alivia a minha carga. Eu posso-vos garantir uma coisa, o Senhor Jesus arranja a forma de nos aliviar a carga. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor não nos dá uma carga maior do que aquilo que nós podemos suportar. E o que o Senhor faz é, ou nos dá força para suportar mais um pouco, porque ainda precisamos, ou nos diz, eu vou-te ajudar a tu seres capaz de viver com essa carga e a ultrapassar essa situação. Porque a Bíblia também nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia nas nossas vidas. É isso que nós temos que querer. Por maior dificuldade que hoje qualquer um de nós possa ter a passar, nós temos a esperança, a convicção e a fé na palavra de Deus que nos diz que nós vamos ser capazes de avançar. Nós vamos ser capazes de suportar. Temos que fazer o quê? Tomar a decisão correta. Não tomarmos uma decisão que seja contra aquilo que o Senhor espera de nós. Não tomarmos uma decisão do lado daqueles que condenam, mas uma decisão do lado daqueles que amam Jesus. É isso que o Senhor Jesus nos chama hoje, escolher amá-lo. Não escolhermos hostilizar aqueles que nos estão a fazer mal. Não escolhemos. A Bíblia nos ensina de forma clara que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Isto quer dizer o quê? Não é contra mim, não é contra nós. Eu não tenho que lutar com aquela pessoa que no meu emprego me está a fazer a vida negra. Eu não tenho que lutar com aquele vizinho ou aquela vizinha que cada vez que me encontra no elevador ou nas escadas vira a cara para o lado, é mal educada, põe o lixo no chão. Eu não tenho que lutar contra isso. Claro, eu tenho que me posicionar para não ser... Não sou tapete de ninguém. O cristão não é tapete de ninguém, capaz de ninguém. Amém. O Senhor Jesus não nos fez para isso. Mas eu tenho que buscar no Senhor, porque muitas vezes as pessoas que estão com esses comportamentos que nos ferem, que nos tratam mal, que até nos injuriam e que levantam calúnias contra nós, e olhem que eu sei do que estou a falar quando estou a falar de pessoas que levantam calúnias contra nós, eu tenho que perceber uma coisa, elas estão a ser usadas e não é pelo meu Jesus. Então eu tenho que orar ao meu Jesus para eu ser capaz de suportar essa situação e poder perdoar, poder ser capaz de avançar para aquilo que Deus tem para nós. Esta é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Há um julgamento diário... reformulando. Nós fazemos parte de um julgamento diário. Nós estamos envolvidos num julgamento diário que tem a ver com o nosso posicionamento, com as nossas decisões. Cabe-nos o quê? Decidir. Ou eu estou do lado de Jesus em tudo o que eu faço, ou se eu não estou do lado de Jesus, estou do lado de quem? Dos que acusam Jesus. Nós só temos duas possibilidades hoje em dia na nossa vida. Ou estamos a dormir ou estamos acordados, não há uma terceira. Vamos retirar daqui as pessoas que estão em coma. Quem está em coma. Quem não está em coma, ou está a dormir ou está acordado. É ou não é? Vamos tirar daqui o cochilo, essas coisas que a gente estamos a ver televisão, um olho feio. Não, a gente ou estamos a dormir ou estamos acordados. Não há outra possibilidade. Este julgamento é a mesma coisa. Ou eu estou do lado dos que amam Jesus e que são testemunhas dele, ou eu estou do lado daqueles que condenam Jesus e que humilham Jesus
E é isso que nós temos que perceber. Não há meios termos aqui. Mas o que eu fiz não é grave para... A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz-nos que ou faço ou não faço. E é debaixo daquilo que a Bíblia nos diz que nós temos que, principalmente num dia de ceia, no dia em que nós celebramos a morte de Jesus quando ceamos. Não é só na Páscoa. Quando nós ceamos, celebramos a morte de Jesus, mas celebramos acima de tudo o quê? A sua ressurreição, a vida eterna que Jesus tem e que Jesus nos deu. E esse é o principal, mas nós celebramos tudo. Celebramos a parte má, não é? Que nos dói, pensar que o nosso mestre foi maltratado, mas celebramos a parte boa, que é ver Jesus levantar-se dos mortos, ver Jesus ser assunto ao céu, ver Jesus reinar com Deus, ver Jesus ter um poder que muda o mundo. Isso é uma alegria que nós temos e que nós nunca podemos deixar de lado. Então, as coisas têm que ser claras. Que nós, a partir de hoje, que é o que o Senhor nos chama para fazer hoje, possamos tomar essa decisão de eu escolho estar do lado de Jesus, mesmo que isso me faça passar por algumas dificuldades, mesmo que isso possa fazer com que algumas pessoas não entendam o meu posicionamento. Mas eu não escolho mais esconder-me junto dos lados daqueles que acusam Jesus. Eu decido estar com Jesus a partir de hoje. Amém? Podemos ficar de pé para orar, para que o Senhor nos possa ministrar também através da adoração. Sabem que às vezes não é fácil trazer algumas palavras porque são palavras que não são agradáveis. E esta é uma palavra que não é agradável, não é uma palavra que nos traz uma alegria e que nos faz vibrar. Mas é uma palavra que nos mostra que nós às vezes, de uma forma muito simples, estamos no lugar certo e deixamos-nos escorregar para o lugar errado, porque damos ouvidos ou ficamos preocupados com coisas ou com pessoas com a qual nós não nos devemos preocupar. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós estamos este mês de setembro é o último... Acho que já disse isso no domingo passado. É o último mês do ano bíblico. Nós estamos no ano bíblico de 5.784, pela contagem que a Bíblia nos ensina. E nós estamos neste último mês. O novo ano bíblico começará em outubro, entre o dia 3 e 4. O Senhor deu-nos uma palavra em Pentecostes, que acho que todos sabem. Deu-nos uma palavra que nós estaríamos num tempo de colheita até Tabernáculos, que é 20 e poucos, entre 16 e 23 de outubro, a festa de Tabernáculos. A verdade é que sobre muitos de nós têm-se levantado coisas muito difíceis. Sobre alguns de nós têm-se levantado situações complicadas para que o desânimo nos atinja de tal forma que a gente desista de colher o que o Senhor tem para nós. Eu não sei como é que é a forma como tu vês as coisas, mas tu tivesses ali ao lado coisas para tu ires buscar para ti. Não interessa quem te deu. Essas coisas estavam aqui, mas tu estás aí no teu lugar tão cansada, tão cansado, tão triste com certas coisas, que se calhar tu dizes assim: eu vou-me embora e não vou buscar o que eles têm lá para mim. É ou não é? Porque a gente às vezes o que quer é passar mais um dia, mais 24 horas que se foram. E essa é uma das armas que o inimigo usa. Porque se Deus nos dá uma palavra, que estamos num período de colheita, nós temos que crer que essa palavra é verdadeira. E nós temos, mesmo em meio às tempestades que temos vivido, nós temos visto a colheita a começar, e alguns podem dar esse testemunho da colheita, de coisas às vezes parecem irrisórias, mas se não fosse Deus a meter a mão, elas não aconteciam. E nós conseguimos perceber isso, nós conseguimos perceber, embora às vezes parece que as portas se fecham, Deus vai abrindo as janelas, não é? Como diz uma música já com muitos anos atrás, se o mar não abrir, o meu Deus vai me fazer caminhar sobre as águas. Não é? E eu tenho que crer nisso, porque essa é a fé que o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, nos dá. Então, o que é importante nós percebermos?
para o povo judeu, para o povo que foi escolhido pelo Senhor para começar a trazer princípios. Para o povo judeu, este mês de setembro é considerado o mês de Elul e é considerado um mês para eles em que o Senhor tem uma parábola. É como se o Senhor estivesse disponível para ouvir. O Senhor estivesse num campo, o Senhor estivesse disponível para ouvir as petições do povo, as petições dos seus servos. O Senhor estivesse disponível para atender às necessidades e pedidos de cada um que está orando as suas vidas. Nós percebemos o que é que isto profeticamente nos quer dizer, porque estamos a terminar um tempo e a começar um novo ano. Então é como se Deus estivesse até o dia 3 de outubro, que é quando vem esse ano novo, é como se o Senhor pudesse inclinar os seus ouvidos para ouvir aquilo que nós temos para pedir. Não estou a dizer que Deus não ouve nas outras alturas, estou a dizer que é uma altura propícia para nós podermos entregar as nossas petições, é uma altura propícia para nós podermos entregar o nosso arrependimento, o nosso posicionamento correto, tal como falámos nesta palavra, principalmente para podermos começar uma caminhada limpa, podermos não olhar mais para trás. Se algum dia nós fizemos, e fizemos, acreditem em mim, fizemos todos parte do grupo que acusou Jesus, mas que a partir de hoje a gente possa fazer parte do grupo, não dos que acusam Jesus, mas fazer parte do grupo daqueles que querem seguir Jesus, do lado de Jesus, dando a sua vida por Jesus. O que o Senhor tem hoje para nos dizer é, como igreja, individualmente, para nós não ficarmos de fora deste mover que Deus tem até ao final de setembro. Que nas tuas orações, no teu tempo diário com o Senhor, tu possas entregar a Ele aquelas coisas mais difíceis que te estão aí a magoar o coração, aquelas coisas mais difíceis que não sabes sequer como lidar. Que lhe possas entregar cada uma delas, que possas ir aos pés do Senhor e dizer, meu Deus, cada uma das coisas que tu não estás a conseguir lidar ou que tu precisas que Deus faça algo, mas acima de tudo, com o teu posicionamento como cristão, como um homem ou uma mulher que são cristãos, nós entendermos que ainda há áreas na nossa vida que nos puxam muitas vezes para o lado daqueles que acusam Jesus e que o Senhor nos possa ajudar a nós não estarmos mais desse lado e a estarmos do lado daqueles que querem, acima de tudo, estar com Jesus. Então, o meu pedido hoje é para cada um de nós poder tomar esse posicionamento com Jesus. Que debaixo desta ministração possas abrir o teu coração ao Senhor Jesus. Se quiseres vir ao altar, vem. Se quiseres ficar no teu lugar, fica. Se quiseres ajoelhar, ajoelha. Se quiseres prostrar, prostra. A questão é, como é que tu vais hoje entregar e posicionar o teu coração perante Jesus? Esse é o principal. Eu pedia que nós pudéssemos fechar os nossos olhos para orarmos. Amém. Senhor Deus, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que faz maravilhas quando nós não conseguimos sequer pensar que é possível uma saída, pensar que é possível alguma coisa, Deus, e Tu nos fazes. Tu nos surpreendes, Tu és um Deus que nos surpreendes. Hoje, Senhor, como nós cantamos há pouco, a arca clama pela Tua ajuda, a arca clama cada um individualmente e nós como igreja. Nós clamamos, Senhor, pela Tua ajuda para que nós nos possamos posicionar da forma correta. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro por nós como igreja. Nós não queremos mais fazer parte desse julgamento que acusa Jesus. Nós queremos fazer parte daqueles que são testemunhas de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Mostra-nos nesta manhã, Deus, onde nós temos que melhorar. Mostra-nos o que nós temos que deixar para trás de uma forma definitiva. Mostra-nos, Senhor, o que nós temos que alcançar. E que nós possamos, cada um de nós, ter a humildade, Senhor, para Te pedir ajuda no momento certo. Cada um de nós possa ter a humildade para vir perto de Ti e dizer, não consigo mais. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que hoje está numa encruzilhada, que não sabe se há de ir para a direita ou se há de ir para a esquerda. Eu oro para que os seus ouvidos sejam abertos e possam ouvir a Tua voz a dizer,
qual o caminho que devem tomar. Pai, eu oro para que nós nunca mais, Senhor, entremos por atalhos porque nos fica mais fácil aparentemente, mas pelo contrário nos levam para longe de Ti. E hoje, Senhor, em que ceamos contigo, hoje em que partimos o pão e bebemos o vinho contigo, Senhor, eu oro para que os nossos olhos se abram de uma vez por todas, que as escamas caiam dos nossos olhos e a gente entenda que é melhor um minuto na Tua presença do que uma vida inteira sem Te conhecer, sem estar sentado no Teu colo, sem ver os Teus olhos como fogo, sem ver o Teu cabelo alvo como a neve e sem ver esse sangue poderoso cobrindo a nossa vida. Muda-nos, Senhor. Muda-nos para não sermos mais do mesmo, Senhor. Que a mesmice não faça parte da nossa vida. Pai, que a gente seja capaz de olhar para algo, ou para alguém, ou para alguma coisa e dizer: isso não é de Jesus e eu não quero mais isso. Me ajuda, Jesus, a sair do lugar da acusação para entrar no lado do amor e do posicionamento. Deus, eu oro para que os céus se possam abrir sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, no que resta deste mês de setembro. Que a gente possa vir ao teu trono da graça, pedir ajuda, mas que a gente também possa vir ao teu trono da graça, entregar o nosso coração e dizer: eu hoje decidi que não quero mais aquilo. Meu Deus, toca nas nossas mentes. Pai, se há mentes que estão cauterizadas por aquilo que o mundo nos vem trazendo, se nós damos ouvidos àquilo que é errado, que hoje a nossa mente seja limpa pela ação do Espírito Santo de Deus vivo, que a nossa mente possa ser renovada hoje, de forma a experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, que eu oro, Deus, para que a gente possa experimentar essa Tua vontade, que a gente possa ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Deus, estamos tão cheios de tanta coisa, Senhor, e não conseguimos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Traz-nos paz, Deus, para sermos capazes de estar na Tua presença, sem olhar para o relógio. Senhor, que cada um de nós comece a ir à Tua presença, não só para pedir, mas para ouvir a Tua voz. Ouvir essa voz doce do Espírito Santo que nos alegra, que nos traz amor só na forma como fala connosco. Vem mudar o nosso entendimento, Senhor. Vem mudar a forma como falamos. Senhor, se falamos de forma que é acusadora contra alguém, que hoje a nossa boca seja... Pai, que possas mandar, Senhor, um anjo com uma brasa numa tenaz, como mandaste para o profeta. E que seja retirado da nossa boca, que seja queimado toda a palavra de acusação, toda a palavra indigna que sai da nossa boca, que não saia mais a partir de hoje. Que sejam bocas santas, que honrem o Senhor e o glorifiquem, meu Deus. Pai, oro pela nossa visão, Senhor. Que os nossos olhos têm colocado no que é mau e não no que é bom. Que nós deixemos claramente de olhar para o que é mau. Que a nossa visão esteja no alto, que é de onde vem o nosso Senhor. Que a nossa visão esteja na palavra de Deus. Que a nossa visão esteja no que é certo. Que a nossa visão esteja no que é correto. Que a nossa visão esteja naquilo que nos traz vida. E não naquilo que nos traz morte, naquilo que nos faz olhar para o chão, mas naquilo que nos faz olhar para o alto. Deus, se a nossa alma tem sentido prazer em coisas que não são sérias, que não são certas e que são erradas, eu oro, Deus, para que possas trazer repugnância à nossa alma sobre essas coisas. Que todo o vício, todo o pecado seja algo onde nós não temos mais prazer em estar, mas pelo contrário, queiramos estar na Tua presença. Que a nossa opção seja sempre a partir de hoje estar em Ti e não contra Ti, julgando e acusando. Vem hoje, Senhor, ministrar sobre as nossas vidas. Vem como um vento, Senhor, que limpa. Senhor, se há cinzas no nosso altar, se há cinzas no nosso coração, se há impureza, lava hoje com a água da Tua palavra, Senhor. Seca com o vento do Teu Espírito para que não fique nada no nosso coração que seja contrário à Tua palavra, Deus. Faz isso em cada um de nós, Senhor, te peço no nome de Jesus. Faz isso em mim, faz isso nos meus irmãos. Tira mágoa, tira dor, tira tristeza, tira humilhação, Senhor. Tudo aquilo que possa ter ficado no nosso coração gravado de alguma forma ao longo da nossa vida. Seca isso hoje, limpa, Senhor.
para não haver mais nada que nos prenda ao passado, mas que a gente possa ver esse futuro glorioso do lado de Jesus. Senhor, traz-nos ensino verdadeiro sobre a Tua Palavra. Se há alguma dúvida em nós, Senhor, de coisas que nos foram sendo ensinadas da forma errada ao longo da nossa caminhada cristã, Senhor Espírito Santo, que nos possas mostrar. Dá-nos sonhos, Senhor, sobre o que Tu esperas de nós. Dá-nos visões. Tu sabes, Senhor. Tu sabes como é importante nós sabermos aquilo que Tu esperas de nós. Também Te peço sobre a Tua igreja, de forma clara, Deus. Se há alguma coisa que está oculta, Senhor, Tu possas trazer para a luz. Se há algum posicionamento contrário à Tua palavra, Senhor, contrário à Tua igreja, traz esse posicionamento também de uma forma clara, para nós sabermos o que é, que as máscaras possam cair, Senhor, para nós sabermos como pedir a Tua intervenção. Eu oro declarando que a mão poderosa do Senhor Jesus está sobre nós, não para nos punir, mas para nos abençoar. Que a mão poderosa do Senhor Jesus está sobre nós para nos guardar. Está sobre nós para nos manter seguros nesse posicionamento. Que hoje seja um posicionamento que possa mudar a nossa vida e a vida da nossa descendência. É o que eu oro no nome de Jesus.